Olá, minha gente, boa noite. Estou vendo que está entrando várias pessoas aí, conectando com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela sintonia, pela fidelidade. Que bom. Não estou vendo o nome, não consigo enxergar o nome, mas sei que está entrando muita gente aí, depois eu vejo com calma. Obrigado, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para mais esse bate-papo, mais essa live. Esse nome live já está bem desgastado, porque tem live demais por aí, né? Mas espero que pelo menos a nossa tenha um diferencial. Estou vendo as mensagens aí, uns coraçãozinhos subindo. Significa que essa tem um objetivo, imagino todas elas têm um objetivo, mas a nossa tem um objetivo bem especial, direcionado para aquela ideia do autoconhecimento e de como atravessar esse período de isolamento social sem perder o autocontrole, mantendo a esperança e criando um futuro que vale a pena, um futuro irresistível. Muito bem, para esse bate-papo, para essa viagem que vamos fazer daqui até as 8 horas, né? Quero convidar vocês para estabelecermos uma sintonia. Dentro daquela ideia de sempre escolher estar inteiro aqui nesse momento. Quero te convidar a ficar 100% conectado aqui comigo nesta 1 hora. Você sabe que o melhor jeito de nos conhecer e aproveitar bastante aquilo que estamos fazendo é estar 100% no momento de presença. Então vamos lá. Para quem fez PNL, para quem fez coaching, convido a estabelecermos um rapport. Para quem não conhece essas coisas, rapport é criarmos sintonia. Rapport é entrarmos em conexão, entrarmos em empatia, nos colocar no lugar do outro. Eu estou aqui na sala do Instituto, é a sala da recepção, onde nós recebemos todos os nossos clientes, e quero convidar cada um de vocês que está aí do outro lado a sentir aqui na minha pele, junto comigo, sentado nesta cadeira, debruçado sobre esta mesa. Aqui é o lugar onde muitas pessoas nos encontram para partilhar suas vidas. E é um prazer estar aqui neste lugar para compartilhar com vocês mais essa ideia. O tema de hoje, como acredito que todos vocês sabem, é iluminando o seu lado sombra. E ainda dentro dessa ideia do rapport, convido você a ter aí da sua mão uma caneta e um papel, ou a sua agenda. Acredito que você vai ouvir alguma coisa que possa ser útil para você e é bom anotar para você não esquecer. Outra coisa que eu acho importante é que você, dentro dessa ideia, dentro desse tema, iluminando o seu lado sombra, eu acredito que esse assunto não é novidade para a maioria de vocês que estão me ouvindo. Imagino que vocês sabem que lado luz é um lado interessante, lado sombra, talvez nem tanto. Então eu quero convidar você para pensar numa característica sua que deixa você como uma pessoa iluminada. Qual é a sua característica, qual é o seu maior diferencial que as pessoas gostam em você e que você gosta também? Por exemplo, qual a característica, qual a qualidade que você tem, que você gosta de revelar às pessoas e que as pessoas te falam: nossa, você é muito tal coisa. Pensa nessa qualidade que você tem que te diferencia entre as pessoas, que é a melhor qualidade, que quando você atua nessa qualidade, você sente uma pessoa iluminada. Pensa um pouquinho, eu quero te convidar a entrar em contato com essa essência que você tem
que revela as pessoas, que torna você uma pessoa muito especial para você e para as pessoas à sua volta. Qual é a sua qualidade que te deixa você inspirado, iluminado? Penso que você também, enquanto me ouve, se você já fez curso comigo, você já sabe o meu diferencial. Claro que eu não sou uma pessoa totalmente luz, eu sou sombra também e tenho o prazer de ser, porque isso me faz sempre buscar a evolução. Mas qual o lado luz que eu tenho que você gosta, que você admira? E vamos lá, enquanto você olha para mim e pensa no lado luz que você vê em mim, que você gosta, eu tenho uma ótima notícia para você. Essa notícia que eu tenho para te dar é que aquilo que você gosta em mim é algo que você tem. Então, se você está tendo dificuldade de achar a sua luz mais forte, a sua qualidade mais forte, e você me conhece, relembre alguma coisa que você admira, que você gosta na minha pessoa, e isso que você gosta, que é um diferencial meu, é algo que você tem também. Pega para você e deixa que isso te deixe mais iluminado, mais iluminada nesse momento. Esse é o momento de estarmos aqui acessando o nosso lado positivo, para que a gente possa estar bastante entusiasmado nessa jornada que vamos fazer daqui até 8 da noite. E quero então, antes de entrarmos nesse assunto, quero te lembrar que nas 2 últimas lives que nós fizemos, a autoestima, e eu pedi para vocês sobre autoestima, eu pedi para você relacionar de 12 a 15 qualidades. Lembra? Espero que você tenha feito isso, e baseado na mensagem que eu estou vendo aí, vários corações em subindo, significa que você deve ter feito, né? Então, pense nas qualidades que você relacionou, que você tem. Essas qualidades, estou vendo várias palminhas, essas qualidades representam o seu lado luz. Quero te convidar a acessar todas essas qualidades com aquela que eu te falei que mais te destaca. E te pedir também para anotar uns 4 adjetivos, 4 características que seriam seus pontos de melhorias, que você não funciona bem nessas características. Essas 4 são seu lado sombra. Então, por aí você já tem uma noção do seu lado luz, do seu lado sombra. Quero te convidar também para voltarmos aí na live, na última, que a gente viu sobre inteligência emocional. Quando estamos acessados no nosso lado luz, somos uma pessoa bastante equilibrada emocionalmente. Conseguimos atuar de forma habilidosa nesse contexto, movido pela nossa luz. Mas quando a nossa sombra entra em ação, é que gera todos os desequilíbrios emocionais que frequentemente acaba surgindo em nós. Então também aqui uma recapitulação das 2 últimas lives e uma reflexão para a gente entrar no tema de hoje. Certo? Que bom. Quero lembrar vocês que para a gente entender melhor sobre o lado sombra e o lado luz, quero voltar para a realidade que a gente está vivendo. Infelizmente, a situação está cada vez mais complicada a nível Brasil do Covid-19, e você e eu estamos muito sensibilizados por tantas vidas perdidas, por tantas pessoas sofrendo nesse momento de tanta agressividade desse vírus. Então, é claro que nós não podemos ignorar essa realidade que nos faz ficarmos muito sensibilizados, muito comovidos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ficar sofrendo só olhando para isso, precisamos olhar para o futuro e continuarmos alimentando nossa esperança de que isso vai passar
e que nós vamos sobreviver a essa fase e construir algo que vale mais a pena ainda para a nossa vida no futuro. E você e eu temos ouvido com frequência que depois dessa pandemia o mundo vai ser diferente. Agora a gente pensa comigo, para o mundo ser diferente depois dessa pandemia, é preciso que as pessoas, em sua maioria, mude seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. Eu tenho a ilusão que estou contribuindo para isso através das minhas lives. Essa, pelo menos, é a minha ilusão que me move. Porque não adianta você e eu, só ouvirmos mensagens legais, termos conhecimento de muita coisa, se esses conhecimentos não mudam a nossa vida, não nos levam a tomarmos posturas diferentes diante da vida. Então, assim, esse mundo vai ser diferente depois dessa pandemia, se essa pandemia nos levarmos à reflexão que nos leve a uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Do contrário, vai continuar do mesmo jeito. Então, o meu grande desejo e a minha esperança com esse trabalho de live que eu tenho feito é que eu possa contribuir para que cada um que me ouve reflita sobre o que pode fazer para tornar a sua vida mais elevada. Não só para você, mas para as pessoas à sua volta. E, de certa forma, impactando esse mundo, fazendo esse mundo melhor para muita gente. Essa é a ideia dessa live. Então, vamos lá. Vamos entender com mais profundidade o que vem a ser lado luz e lado sombra. Eu acredito que você que me ouve já leu algum livro sobre isso. O Deepak Chopra tem um muito bom que chama O Efeito Sombra. Existem outros que eu já li sobre esse tema. Agora, quem desenvolveu esse estudo foi o Jung, que foi um psiquiatra, um pesquisador sobre a mente humana, que deu uma grande contribuição para a psicologia. Ele também era um terapeuta. E ele, nos seus estudos, ele chama isso de arquétipo da sombra. Ele fala o seguinte, que todos nós temos nosso lado sombra e nosso lado luz. E o nosso lado sombra, vamos lá, gente. O nosso lado sombra é todo esse lado que eu não gosto de ter. Então, assim, aquelas características que você e eu não gostamos de ter, provavelmente temos. E isso representa o nosso lado sombra. O nosso lado sombra está associado às nossas limitações, às nossas dificuldades. Primeiro, vamos aprender um pouco, assim, quero lembrar vocês que não só o Jung que trouxe essa reflexão sobre os arquétipos da luz e da sombra. Einstein falava sobre isso. E isso também é bíblico, né? Na Bíblia tem vários momentos em que é relatado sombra e luz, e Jesus foi citado, e é para nós, a luz, né? Ele é revelado como a luz que veio para o seu povo. Então vamos entender assim, quais as características de luz que nós temos. Quero te convidar a refletir sobre características, sobre os adjetivos que representam o seu lado luz. Uma das características da luz é a alegria. Uma pessoa naturalmente alegre, é muito provável que ela está no seu lado luz. As pessoas que têm o seu lado luz mais elevado é uma pessoa naturalmente alegre. Uma outra característica é a autoconfiança. A autoconfiança é fruto da luz. As pessoas que têm autoconfiança, elas sabem o seguinte, eu não sei tudo, eu não tenho certeza de tudo, eu sei que tem minhas limitações, mas eu sigo em frente. Eu vou e faço o que está no meu alcance. Se deu certo, tudo bem, se não deu certo, eu aprendo com a experiência. Isso é autoconfiança, isso é fruto da luz. Alguns de vocês que me ouvem já fizeram um curso comigo,
com esse tema, um curso de final de semana chamado Workshop da Luz. É um curso onde a gente faz uma reflexão sobre o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Aqui é um negócio bem rápido, é 1 hora só, então não dá para ver muita coisa, mas espero contribuir com o essencial. Uma coisa que é fruto também da luz, o entusiasmo. Se você está entusiasmado, pode ter certeza que você está acessado no seu estado luz. A falta de entusiasmo é a ausência da luz, ou seja, é o nosso lado sombra. Estar entusiasmado é uma palavra grega que você e eu conhecemos, que significa ter um Deus, reconhecer um Deus dentro de si. Um outro fruto da luz, a esperança. As pessoas iluminadas, elas são muito esperançosas. E elas são esperançosas não só para elas irradiam isso para as pessoas e elas contribuem para as pessoas com essa ideia da esperança. Elas levam esperança aos desalentados, aos desanimados. Uma outra característica da luz é a determinação. As pessoas iluminadas, elas são muito determinadas, extremamente determinadas. Uma outra característica da luz, a simplicidade. As pessoas iluminadas, elas são simples, elas são leves, elas não têm aquela coisa de muita exigência, elas não têm necessidade de aparecer, elas não têm necessidade de brigar demais, elas simplesmente existem, e existem de forma simples. As pessoas simples, elas são naturalmente leves. Simplicidade é sinônimo de luz. As pessoas iluminadas, elas têm uma compaixão muito forte. Compaixão é ter a habilidade de sensibilizar pela causa do outro. A compaixão nos move a serviço do outro. Então, a compaixão também é filha do nosso lado luz. Outra característica da luz, a gratidão. Gratidão é uma palavra que está muito batida hoje em dia. Olha, tem muita gente falando de gratidão por aí, da boca para fora. Uma coisa é a gratidão na forma de comportar, expressando e de tal maneira que no expressar eu revelo minha essência de gratidão. Mas, com certeza, as pessoas espiritualizadas, elas são muito gratas. Uma outra característica do lado luz é o altruísmo. As pessoas iluminadas, elas são altruístas. O que é o altruísmo? É uma palavra meio esquecida. Aliás, não só uma palavra, mas comportamentos meio esquecidos hoje em dia. O altruísmo é você deixar de olhar para os seus interesses e se colocar na luta a serviço do bem comum. Então as pessoas iluminadas, elas estão sempre atuando numa instituição social, contribuindo para o bem do próximo. Os altruístas nesse momento estão dando a sua vida para salvar a vida. Especialmente os médicos, os enfermeiros, nesse momento de pandemia. Os altruístas não estão medindo esforços, arriscando a vida para que outras vidas sejam salvas. Isso é altruísmo. O altruísmo nos leva a sair da nossa acomodação, da nossa zona de conforto e fazer história, a serviço do bem comum. Que é um exemplo de uma pessoa altruísta, Madre Teresa de Calcutá. Por aí a gente tem uma noção do que é altruísmo. Uma outra característica da pessoa que vive na luz é a habilidade de relacionar socialmente. Elas têm muita facilidade de fazer amigos e manter amigos. Então não é só conversar com um com o outro sem criar laços. As pessoas com a luz forte, elas criam laços, elas deixam marcas profundas no coração e na mente de todas as pessoas que cruzam seu caminho. Isso também é luz. Elas vivem sem frescura, uma coisa da luz também, viver sem frescura. Tem pessoas muito pesadas, muito cheias de frescura, de picuinhas.
Essas pessoas nesse momento de pandemia estão escravizadas, estão sofrendo pra caramba porque são metódicas demais. Então, claro que temos que seguir as exigências, as orientações do pessoal da área da saúde. Claro, mas com leveza. Então, a pessoa mais iluminada, elas fazem isso com muita leveza, com muita tranquilidade. Uma outra coisa, e claro que todos nós sabemos, eu e você sabemos, que um fruto muito forte da luz é o amor. Mas não esse amor possessivo, esse amor egoísta. O amor gratuito, o amor de fazer de graça, o amor de fazer pelo prazer de deixar o outro bem, independente do que o outro vai fazer com aquilo que você oferece. Dar de graça. Isso é fruto da luz, esse amor incondicional. Quanto mais incondicional é a nossa atitude amorosa, mais eu revelo a luz que está em mim. E claro, a outra característica da luz, que você e eu sabemos, é a nossa prática da espiritualidade. Cada um tem a sua maneira de praticar a sua espiritualidade. Não vou entrar nessa seara, mas a prática da espiritualidade, lá na frente vou entrar um pouquinho em detalhes só em relação a como fazer isso de forma simples, sem muita teoria. Mas assim, a prática da espiritualidade é a tomada de consciência que existe uma divindade dentro de nós e reservar um tempo para deixar essa divindade falar em nós. Não é ficar pedindo, como é muito comum no nosso povo mais ocidental. Os orientais falam o seguinte, que Deus já sabe o que nós queremos, por isso eu devo mais agradecer e ter consciência que na hora certa Ele dá aquilo que a gente precisa. Então a espiritualidade é mais ou menos por aí. Agora vamos para o lado que nós não gostamos de olhar para ela. O nosso lado sombra. Os hindus falam o seguinte, onde há luz, há sombra. Não existe sombra sem existir a luz. Porém, é possível existir sombra, ou melhor, é possível existir escuridão. Na verdade, a escuridão é a ausência da luz. O Einstein tem uma fala que eu gosto muito. O Einstein falava o seguinte, que a sombra ou a escuridão não é real. Real é a luz. Real é a luz. A sombra ou a escuridão é a ausência da luz. Olha que bonito que é isso. Então, e essa é o que a natureza nos ensina todo dia. Todo dia tem o dia e tem a noite. E a noite só vai embora quando a luz do sol surge. Então, o Einstein afirmava, o que é real é a luz. A escuridão não é real. E aí, frutos da sombra, ou o nosso lado sombra, o orgulho, pessoas muito orgulhosas, são pessoas que estão tendo o reflexo da sombra. E aí procura ir analisando o que faz parte da sua sombra. Se você não é orgulhoso, orgulhosa, isso não é a sua sombra. Vamos lá, uma outra característica, o egoísmo. O egoísmo, claro que para quem já está careca de saber que isso aí é fruto do ego, já estudou isso e tal, muita gente já sabe dessas coisas. Mas lá no final espero acrescentar algo novo para quem já está mais por dentro disso. Mas vamos lá, o egoísmo nos torna muito individualista. E esse egoísmo nasce com a gente, né? Eu tenho uma neta que tem 2 anos, está fazendo 2 anos hoje, graças a Deus, com muita saúde, crescendo em graça, em saúde, em beleza. E até mando um abraço para ela agora, imagino que a mãe dela esteja assistindo. E não posso também esquecer de mandar um abraço para o meu neto de 7 anos, que
está ligadaço nessa live. Mas enfim, a minha neta de 2 anos já sabe me ensinar o seu lado sombra. Tudo que ela tem é só dela. Ela ainda não aprendeu a compartilhar. Então esse egoísmo, ele nasce com a gente, faz parte da nossa essência. Agora, ao longo da nossa vida, nós aprendemos a diminuir isso, ou a dar uma ressignificada nisso, enfim. Outra característica sombra, a ganância. Olha, gente, a ganância é filha do egoísmo. Você e eu sabemos do quanto estamos vivendo, paralelo à pandemia, tantos problemas a nível de gestão na área política, mas não só na área política, em comportamentos de pessoas pela sociedade afora, dessa ganância, quanto mais tem, mais quer ter. E a gente tem que ter pena dessas pessoas. São pessoas muito pobres, estão muito envolvidas pelo seu lado sombra. Porque a ganância, essa dificuldade de ter esse regulador, de chegar, de se contentar, de nunca estar satisfeito, isso é pecaminoso demais, isso nos faz sofrer demais. Então essas pessoas merecem até, não necessariamente uma compaixão, mas assim, sabe essa dó de pensar, coitado, coitada, esse é o pior dos caminhos para a vida. Esperamos que essas pessoas aprendam antes de sair, de partir dessa vida para aquela eterna, né? Que nós acreditamos. Uma outra característica da sombra, a preguiça, o desânimo, o conformismo. Essas coisas tornam as pessoas muito acomodadas e improdutivas. A falsidade, lado sombra, a mentira, não vou nem entrar em detalhe que isso é tudo autoexplicável. A arrogância, pessoas muito arrogantes que se acham donas da verdade. Pessoas que funcionam assim estão movidas pelo seu lado sombra. É o contrário da simplicidade. As pessoas simples, elas admitem suas limitações, admitem seus erros com facilidade, né? Então, cuidado com a arrogância. A arrogância é terrível e é um lado sombra muito forte. A estupidez. Tem gente que tem um prazer de ser estúpido, tem um prazer de humilhar as pessoas. Gente, isso não faz bem para ninguém, principalmente para quem está humilhando, para quem está usando a estupidez. Isso é um lado sombra muito forte. Uma outra característica da sombra são nossos medos. O medo é fruto da sombra. Claro que o medo ele tem o seu lado positivo. O medo nos faz ser mais perspicaz, ser mais estrategista. Mas esse medo que paralisa, esse medo que nos faz acovardar diante da vida, diante do bem, diante da busca pela evolução, pelo crescimento, pela realização de sonhos, por tornar a vida mais significante, isso é lado sombra, isso faz um mal danado para as pessoas e para o mundo. A mágoa, as pessoas que magoam fácil, elas estão sendo movidas pelo seu lado sombra. A frustração, a ansiedade, a desconfiança. Eu e você conhecemos pessoas muito desconfiadas, coitadas, como elas sofrem. Não confiam nem em si mesmas e muito menos nos outros. Então elas sofrem demais. Então a desconfiança é um mal muito devastador. O mau humor também é fruto da sombra, e você e eu conhecemos muitas pessoas mal-humoradas. O pessimismo, se o otimismo, a esperança é fruto da esperança, são frutos da esperança, o pessimismo é fruto da sombra. A inconstância, você e eu conhecemos pessoas muito inconstantes, muito
daquelas pessoas que começam muitas coisas e param no meio do caminho. Não tem firmeza, não vão à luta nos seus projetos. Então a inconstância é o nosso lado frágil de começar muitas coisas e realizar muito pouco. Isso é fruto da sombra. Uma outra característica é a avareza. Essa coisa, é feio isso, né? Ser avarento, não compartilhar, não dividir, querer tudo para si. A avareza está muito ligada à ganância, ao egoísmo. Eu vou parar por aqui, é só umas colocações para reflexão. Lado sombra e lado luz. Agora, gente, eu posso estar sendo até um pouco agressivo, mas eu preciso falar o seguinte, que, mais uma vez, não basta saber essas coisas teoricamente. É preciso que a gente tenha um propósito. Como fazer, eu coloquei essa frase lá, como fazer para diminuir a sombra e aumentar a luz. Lá no final eu vou ensinar uma técnica infalível, poderosa, revolucionária e duradoura e rápida de como diminuir a sombra e aumentar a luz, lembrando que enquanto houver luz, vai haver sombra. Agora o segredo existe uma sombra muito forte que parece escuridão, existe uma sombra muito levinha que quase não dá para perceber. Vamos investir nessa, que eu reconheça, mas que ela não me faça sofrer. Como fazer isso na prática? Então, primeiro vamos refletir sobre vários papéis que nós atuamos. Vamos lá, o papel nosso para quem é casado, casada, para quem pretende casar, para quem namora, o papel de marido e mulher. Vamos pegar esse papel, vamos imaginar que para haver um casamento, existe um relacionamento. Vamos imaginar aí, para quem está casado, para quem namora, e mesmo para quem está solteiro, já viveu uma experiência certamente de namoro. E para quem é criança, que está me acompanhando por essa live, se prepara, porque um dia você vai crescer e vai passar por essa experiência. Vamos lá. Na verdade, não só no relacionamento afetivo, amoroso, mas também no relacionamento com amigos, que aí dá para expandir mais para quem está aí, não está nessa fase. Depois vou pegar um rapaz e uma moça, começa a paquerar. Dessa paquera surge um bate-papo, desse papo decidem engatar um namoro. Esse namoro, ele está acontecendo pelo lado luz que cada um apresenta. Cada um está interessado no outro, baseado no seu lado luz. E o tempo vai passando, vai se fortalecendo, só que na medida que o tempo vai passando, você vai percebendo o lado sombra do seu namorado, da sua namorada. E esse lado sombra vai gerar o conflito. Esse conflito pode ser tão forte ao ponto de levar à separação. Ou pode ser suficiente para haver o entendimento e começar a entender: você é luz, mas você também é sombra. E o nosso lado sombra vai gerar conflito, mas o nosso lado luz vai nos mover em busca daquilo que faz sentido para nós. Tá, o relacionamento vai se fortalecendo, vai aparecendo a sombra, mas vai tendo os entendimentos, os acertos, os ajustes. Vem o casamento, casa, vem a convivência mais envolvente, de maior compromisso, de maior doação. O lado sombra vai sendo cada vez mais revelado. Até parece que, para muitos casais, começa a ficar mais forte o lado sombra do que o lado luz. E aqui começam a surgir os grandes problemas, gente, que você e eu sabemos, que gera a separação de tantos casamentos e que gera o sofrimento, a dor, a mágoa, o ressentimento em tantas pessoas. O que vai gerar a separação? Não é a falta de amor,
o que vai gerar a separação. É não suportar o lado sombra do companheiro, da companheira. E o que é pior, o que eu detesto no meu cônjuge, com certeza é algo que eu tenho também, mas normalmente eu culpo o companheiro ou a companheira. Só que o problema não está só lá, o problema está aqui também. Por isso que eu quero falar o seguinte, gente, por favor, vamos lá, vamos pensar nessa ideia de o que eu posso fazer para encarar a minha sombra e parar de culpar os outros. Aquilo que eu culpo no outro é algo que eu projeto, é fruto da minha sombra. Por isso que o Jung falava assim, sombra é tudo aquilo que você não gosta de ter. Aquilo que você não gosta do outro está em você, no nível mais profundo. Quando há um tempo atrás, eu fui convidado para fazer parte de um conselho do patrimônio histórico. E nesse conselho, eu fiz uma descoberta muito interessante. Nós fomos fazer o tombamento de alguns patrimônios, de algumas construções antigas, e numa delas, nós fomos, meio que por curiosidade, era um processo que ia ser feito depois, era um casarão de centenário, de mais de 100 anos, e nós tivemos a curiosidade ele estava pintadinho, né, com uma pintura, estava bonito, embora muito antigo, muito bonito. Ou seja, o seu lado luz estava aparente, estava bonito aquele casarão. E aí, nós procuramos descascar aquele casarão, aquela parede, para ver qual era a tinta que vinha antes daquela cor que estava. E aí tá, tiramos aquela casquinha, apareceu uma cor. E aí tiramos aquela outra casquinha da outra cor, apareceu outra cor. E tiramos a casquinha daquela outra que apareceu e veio outra, 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 até chegar na primeira. A primeira pintura de mais de 100 anos daquele casarão. Autoconhecimento é isso, é ir nos revelando, tirando essas cascas que acabamos nos colocando ao longo da vida, para nos parecer interessante, para nos parecer importante, para nos parecer respeitado pela sociedade, para nos parecer admirado. Não que esteja errado, mas nós precisamos assumir todas as nossas cascas, como aquele casarão. Então, uma das coisas fundamentais para que um relacionamento flua bem e não chegue a uma separação é cada um fazer esse processo, se conhecer, assumir quem você é lá nas profundezas do seu ser. Então, não é olhar para fora, não é olhar para o outro. Frequentemente eu ouço as pessoas falarem no meu curso a expressão, nossa, meu marido tinha que estar aqui, ou nossa, minha esposa que tinha que estar aqui, ou nosso, meu filho que tinha que estar aqui, ou nosso, meu patrão é que tinha que estar aqui. Gente, todo mundo tinha que estar, mas o lugar é seu. Aproveita, né? Então, essa ideia de relacionamento, o que traz conflito, o que gera desgaste, o que faz a gente sofrer é o lado sombra. Qual é o estado, qual é a forma de lidar bem com isso? Lá no finalzinho eu vou, de forma mais clara, te apresentar como fazer isso na prática. Outra questão fora do relacionamento que eu apresentei, pense também no seu papel de filho, né? Falei de marido, mulher, relacionamento em geral, mas no papel de filho, pensa um pouquinho como você está como filho. O que é mais forte em você, seu lado sombra ou seu lado luz? Lembrando que nossa sombra e nossa luz se revela em todo lugar onde eu estou. Em casa, na sociedade, lá no trabalho, e aí entrando no trabalho, lá no seu ambiente profissional.
o que você revela mais para os seus colegas? Seu lado sombra ou seu lado luz? As pessoas mais iluminadas lá no trabalho são mais respeitadas, são mais admiradas, são aquelas que são procuradas para ouvir os problemas dos seus colegas. Muitas vezes são promovidas nem tanto pela competência técnica, mas pelo grande ser humano que é. Hoje, mais do que nunca, isso é muito valorizado. As pessoas que lá no trabalho atuam mais pelo lado sombra, elas frequentemente estão gerando conflito. Elas são um peso naquele ambiente, geram uma energia pesada. Elas não são as mais produtivas e frequentemente cria caso com seus colegas de trabalho. Quando essa pessoa está de férias, é um alívio para os seus colegas. A pessoa que é o lado luz, que é mais luz no ambiente profissional, quando ela sai de férias, todos sentem a sua falta. E quando ela volta de férias, todos fazem festa. Você que é líder, o grande líder é aquele que investe na luz, é aquele que lidera pelo exemplo, é aquele que inspira a equipe a não fazer o que ele manda, mas fazer o que ele faz. Pensa nisso. O empresário que tem esse lado luz, ele tem compaixão dos seus colaboradores, ele promove a vida dos seus colaboradores, ele tem sensibilidade e ele conquista os seus colaboradores por atuar com justiça. Não de forma paternalista, mas por ser justo, por fazer o que é certo, da maneira certa, na hora certa e da forma certa. Então, pense o quanto é importante refletirmos sobre nosso lado luz e sombra, onde estamos atuando. E nós refletimos. Obrigado aí, tantas palminhas aparecendo aí, obrigado, gente. Mas, então assim, nós refletimos nossa luz e nossa sombra. Se você não anda agradando ninguém, se você não anda cativando ninguém, se você não anda encantando ninguém, o problema não está nas pessoas. Reflita sobre você. O problema está em você. Pensa nisso. Vamos pensar um pouquinho o seguinte, que quanto maior a luz, menor a sombra. O dia nos mostra isso. Por exemplo, quando o dia nasce, a nossa sombra fica imensa. À medida que o sol vai percorrendo o dia, a sombra vai diminuindo. No meio-dia, o sol está irradiando a luz para todo o planeta, pelo menos aonde estamos, ali no planeta à nossa volta, e a nossa sombra fica pequenininha. E à medida que o sol vai caminhando para o entardecer, a sombra vai alongando de novo. E aí, gente, a sombra e a luz é preciso tomar cuidado para que a sombra diminua, é preciso investir na luz. Mas o melhor jeito de fazer a luz perpetuar, sem ficar oscilando, é um outro caminho que daqui a pouco eu falo. Então, dentro dessa história, quero contar mais uma que alguns de vocês conhecem, que é uma metáfora hindu, que diz o seguinte: uma senhora estava procurando debaixo de um poste, à noite, uma moeda de ouro que ela havia perdido, e procura incansavelmente ali debaixo daquele poste e nada de encontrar essa moeda. De repente passa uma amiga e vê que ela está procurando algo e para ajudar essa amiga a encontrar. E perguntando para ela o que é que você perdeu, ela vai perder uma moeda de ouro. E ela vem junto com a amiga ajudando a procurar essa moeda e fica ali horas e horas procurando essa moeda. De repente, essa amiga pergunta para a mulher que perdeu a moeda: você tem certeza que perdeu aqui? E essa senhora responde: não, eu perdi lá dentro.
E aquela senhora amiga perguntou, mas como que você está procurando aqui, fora? E ela responde, porque lá dentro está muito escuro. Qual é a mensagem dessa metáfora? Olha, gente, cada um tira a sua, eu vou falar a minha. A mensagem dessa metáfora que eu tiro é que nós passamos grande parte da nossa vida buscando fora aquilo que está dentro de nós. Não adianta querer encontrar lá fora porque parece mais iluminado resposta para os nossos sofrimentos internos, para as nossas dúvidas, para as nossas sombras. Não é lá fora que eu vou iluminar o meu mundo de dentro. É olhando para dentro, não adianta achar, a moeda não vai aparecer nunca lá debaixo do poste. É preciso ir lá para dentro. A moeda está lá. E não está perdida, está muito bem guardada. É só uma questão de olhar, de foco. Então, está aí mais uma reflexão. E aí, vamos lá. Como investir no lado luz? Como fazer para iluminar o lado sombra? Olha, para você e para mim, é uma reflexão que eu faço, que eu aprendi e quero compartilhar. Eu aprendi que esse lado sombra, e essa é a boa notícia que eu quero te dar, o nosso lado sombra são as nossas qualidades que estão no volume muito alto. Imagina você dentro da sua casa ouvindo um som insuportável, música boa, mas insuportável. Assim são as características do nosso lado sombra. Então, os hindus falam o seguinte, é só você, se você quer melhorar o seu lado, olha só que barato então. Então a técnica que eu falei que eu ia ensinar para vocês, que é algo que eu aprendi depois de dar muita nota fora, que eu tenho aplicado na minha vida, agora na fase mais adulta. A ideia, como fazer para diminuir o lado sombra e ampliar o lado luz. Então vai a dica aqui. Segure seu lado luz e mire os seus olhos para o lado sombra. Reconheça, assuma seu lado sombra. O que é reconhecer e assumir o lado sombra? É parar de culpar os outros e aquilo que eu não gosto do outro eu procurar dentro de mim. O que me faz ter raiva de tal coisa na outra pessoa? O que eu tenho que ela tem que me irrita? Então assim, como fazer para você ampliar o seu lado sombra e diminuir o lado luz? Primeiro, lembre que o lado sombra é só regular o volume. Por exemplo, se você é uma pessoa egoísta, é sinal que você tem a sua autoestima, seu amor próprio elevado demais. Então, diminua o volume disso para ficar amor próprio só e você conseguir enxergar o outro e compartilhar com o outro. Então, regular o volume. Então, a mágica para aumentar a luz e diminuir o lado sombra é encarar de frente nosso lado sombra. É olhar para tudo e falar, tudo bem, isso também sou eu acolho, eu assumo, eu amo e eu busco melhorar esse lado, eu busco regular isso em mim. Quando eu faço isso, eu começo a me dar um grande presente que é aceitar que eu também falho, aceitar que eu erro. Eu paro de culpar os outros, eu começo a admitir que eu falho, que eu erro e eu tenho muito mais facilidade para pedir desculpas. Eu não tenho dificuldade de lidar com minhas culpas, com meus problemas, com as minhas notas fora. Dei nota fora, tudo bem, paciência, desculpa, pisei na bola. Isso é encarar a sombra de frente, isso nos torna mais iluminado. Então, gente, não espere ter 60 anos como eu tenho para aprender isso não. Você pode sofrer muito menos aprendendo isso com 20 e poucos anos. Para que chegar aos 50, 60 para aprender essas coisas?
Então, caramba, encare a sua sombra. E isso nos faz levar a vida muito mais leve, muito mais desencanada. Nos leva a pedir desculpa, não porque você é bonzinho. Me leva a pedir desculpa, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu sou inteligente. As pessoas inteligentes pedem desculpa facilmente. As pessoas inteligentes perdoam facilmente. As que não perdoam facilmente, está faltando inteligência para compreender o seu lado sombra e o seu lado luz. Então, essa é a ideia. Você quer ampliar a sua luz? Mire seus olhos na sua sombra. Olhe para dentro. Autoconhecimento. Descasca. Para de ficar mostrando só essa casca bonita que está revelando esse primeiro lado. Uma hora essa casca vai sair. E vai vir a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Caramba! Tem um jeito mais simples de viver. E de novo, espera ficar velho para aprender essas coisas. Os gurus aprenderam isso, por isso eles ensinam e são muito respeitados. Nós podemos aprender isso bem mais cedo, bem mais rápido. E aí, caminhando para o final, quero convidar vocês, então, se quiserem aprofundar sobre isso, pode me mandar pergunta por e-mail ou lá no nosso Instagram. Se desejar, pode nos procurar para fazer esse curso, o Workshop da Luz, que eu pretendo fazer ele mais para o final do ano, se tudo caminhar para liberação, né, total do encontro com as pessoas, da aglomeração. E já caminhando para o final, quero dar algumas boas notícias para quem está interessado nos cursos presenciais. Aqui em Passos, a situação está bem mais tranquila. Quem está aqui na região sabe disso. Infelizmente, a nível Brasil, a situação está muito complicada ainda. Mas como a situação está mais tranquila, o nosso hospital está mais tranquilo, o índice está bem baixo em relação a pessoas que estão internadas. Parece que a informação que eu tive ontem, tinha uma pessoa só internada com coronavírus. E baseado nessa situação que está mais tranquila, foi liberado por decreto pelo prefeito da cidade, em comum acordo com a sociedade passense, várias liberações, e uma delas é liberando os treinamentos presenciais com número até 20 pessoas, claro, respeitando todas as normas de prevenção que nós já temos conhecimento de forma muito rigorosa. Então, nós já temos aí para julho alguns cursos lançados. Vamos ter aqui em Passos o primeiro módulo de PNL presencial, com um grupo pequeno, com menos de 20 pessoas. Vamos iniciar também, no final de julho, o nosso curso de oratória. E eu comentei com vocês sobre aquele programa que eu criei, que chama Modelando o Mestre, que é só para as pessoas que fizeram coaching, formação em coaching ou formação em PNL. Nós vamos começar esse grupo, Modelando o Mestre, no dia 18 de julho, que vai ser um encontro de um dia, onde vamos fazer um estudo de 7 horas e meia, estudando o que está te impedindo de ser um coach de sucesso, de ser um profissional de sucesso em outra área que você atua. E aí a gente vai fazer um estudo mais aprofundado dentro dessa linha de lado sombra e lado luz. Só que vai ser um grupo bem restrito, um grupo de 15 pessoas. Então quem tem formação em coach aqui da região de Passos ou PNL, que desejar fazer parte desse grupo, entre em contato com o Danilo amanhã, que vai mandar o folder do conteúdo desse programa com detalhe para você conhecer. Para quem está aí no Maranhão, aí no Tocantins, Imperatriz, Araguaína, Isis, Fabilene, a gente vai estar aí com vocês também com esse projeto, mas por enquanto está tudo paralisado ainda. Vou ficar esperando o ok de vocês. Quando tiver ok, nós vamos levar para aí também. Para aquele programa Voando como Águia,
para quem fez só o PNL básico aqui de Passos e região, e também aí do Maranhão e Tocantins. Para quem fez aqui em Passos, também vamos criar esse grupo, programado para o dia 11 de agosto. Vamos começar aí no dia 11 de agosto. Se você está interessado, também vai ser um grupo pequeno, vai ter vaga para muita gente. Entre em contato com o Danilo, que ele manda o folder para você conhecer como que vai funcionar, dia da semana, os detalhes, está tudo lá, ele pode te encaminhar a partir de amanhã. E quem desejar fazer o PNL aqui da região, nós temos um curso começando aí, se eu não me engano, dia 20 desse mês. É só entrar em contato com o Danilo ou com a Lohana, provavelmente a Lohana está nos ouvindo aqui também, ela pode dar as informações para quem tem o contato dela. E aí, estamos fechando então esse bate-papo. Quero te convidar a pensar em tudo que eu falei e você parar de olhar para aquilo que você reprova no outro e olhar para você e pensar: o que eu posso fazer para melhorar o meu lado luz, expandir meu lado luz e tornar minha sombra mais fraquinha, mais leve. E tenho o prazer de te ajudar com algumas dicas de leitura e de cursos nessa área. Se você quiser, manda um contato, manda um e-mail ou entra lá no Instagram e faz a sua solicitação e a gente responde. Tá bom? E quero fechar com uma fala do Gandhi, que ele dizia assim: saber e não fazer ainda não é saber. Então, assim, o novo mundo que vai surgir depois dessa pandemia é um mundo onde as pessoas vão colocar na sua ação, no jeito de funcionar, a mudança de fato da sua vida. Não só na teoria, mas mudar seus comportamentos. Valeu, obrigado por ter estado comigo em mais essa live. Um grande abraço, uma boa semana. E quero lembrar que daqui para frente a gente vai encontrar só de 15 em 15 dias para não cansar vocês. Então daqui 15 dias a gente encontrará de novo neste lugar, neste mesmo horário, nesse mesmo dia. Grande abraço, namastê. Tchau.